Fraternais saudações. Sejam bem-vindos, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 109, 109º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala, sem cortes e sem edições de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia, é o Frater Cassiano Camilo Compostela. E para você que já é apoiador aqui do nosso canal, que assiste estes nossos vídeos do início ao final, especialmente nesta sequência inspirada no tarô do vídeo 101 ao 122, deixa aqui nos comentários: sou um apoiador, apoiadora, assistindo até o final. Paz profunda. E nesta sequência, dignos, seguimos o seguinte caminho. No vídeo 101 nós tratamos do cramunhão, o diabinho na garrafa, o gênio na lâmpada. No vídeo de número 102 nós tratamos das 5 coisas que não se deve contar para ninguém. No vídeo 103 nós falamos sobre as 10 coisas que não se deve ter dentro de casa. No vídeo 104 falamos sobre como descobrir o teu nome místico ou nome espiritual. No vídeo de número 105 falamos sobre a utilização astral, a utilização ritualística do sal grosso. No vídeo de número 106 falamos sobre NoFap, íncubos, súcubos e vampirismo sexual. No vídeo 107 falamos sobre as 7 leis espirituais do sucesso. No vídeo 108, que é o vídeo anterior, recomendo que você assista, falamos sobre a deusa Maat do Antigo Egito, bem como sobre alguns elementos do pensamento religioso e do pensamento mágico no Antigo Egito. E, finalmente, chegamos ao vídeo 109 sob a égide, sob a guarda, a inspiração do arcano 9, que é o arcano do eremita, o arcano do silêncio, da solitude, da peregrinação, da busca interior. E sob a égide do arcano 9 do tarô, vamos aqui tecer algumas reflexões e pensamentos dignos acerca da apatia, da melancolia, especialmente da depressão. E indo direto ao ponto, a primeira coisa que podemos aqui sublinhar é que vão existir 3 tipos básicos de depressão: a depressão geográfica, a depressão psicológica mental e a depressão espiritual. A nível geográfico, dignos, podemos dizer, e isso já é senso comum, claro, é algo que estudamos desde os primórdios na escola, é uma espécie de declive, uma espécie de abismo, de buraco em um terreno quaisquer. Ou seja, a depressão geográfica vai tratar do ponto de vista de quem olha de cima de um abismo e de quem olha de baixo de uma espécie de poço, uma espécie de buraco do qual com muita dificuldade se consegue sair, no qual não se consegue ter uma visão clara e límpida do horizonte à sua volta. A nível psicológico, esta mesma situação pode ser utilizada como analogia. Sim, a depressão é algo sério e que coloca o indivíduo numa espécie de abismo em que ele não pode ver claramente a circunstância à sua volta, nem utilizar plenamente as suas forças interiores. E do ponto de vista espiritual, a depressão, ela vai classificar-se, nós já temos um vídeo falando sobre isso, dignos, como uma espécie de noite escura da alma, no vídeo em que falamos sobre The Dark Night of the Soul, La Noche Escura del Alma, ou seja, um processo que foi muito comentado e descrito por Teresa d'Ávila, por João da Cruz, Helena Blavatsky, Jacob Boehme e outros místicos que estudamos no referido vídeo lá no início do nosso canal, também recomendamos. Aqui vamos nos ater especificamente à depressão de natureza psicológica, de natureza mental. Algo que aflige mais comumente os indivíduos. E é importante considerarmos, dignos, que nem tudo é depressão. A depressão é algo sério, profundo e que merece o devido tratamento. Mas, por vezes, os indivíduos podem confundir um processo de tristeza,
um processo de luto como sendo propriamente uma depressão e não necessariamente quaisquer tristeza, quaisquer apatia, quaisquer processos de preguiça vai ser propriamente caracterizado e chancelado, diagnosticado como depressão. É claro que cabe aos profissionais competentes desta área fazer o devido diagnóstico, mas podemos aqui, a grosso modo, neste nosso curto vídeo, posicionarmos que tristeza é algo pelo qual todos nós vamos passar. A tristeza, que é uma espécie também de abatimento emocional por uma conquista infrutífera, por uma circunstância indesejada, ela é algo mais passageiro, mais sutil, superficial. O luto, por sua vez, advém de um trauma, em geral pela perda de um ente querido, ou de um objeto muito desejado, ou de circunstâncias altamente conectadas ao indivíduo que se perde de maneira lenta ou mesmo de forma brusca, e isso causa também um luto, que é uma tristeza mais profunda, mas sempre conectada com algo, conectada com alguém. É um processo que também, com o passar do tempo, por mais que não se esqueça o ente querido, por mais que não se esqueça a dor, a ferida da partida e da perda, que se vai amenizando com o passar do tempo. Enquanto que a apatia, que modernamente conhecemos como a preguiça, como a falta de energia ou a falta propriamente de força, de vigor para a realização de algo, também não é depressão propriamente, muito embora a depressão possa manifestar-se com estes elementos ou mesmo a partir destes elementos. A depressão pode desencadear-se e incluir elementos de profunda tristeza, de luto baseado em casos ou em circunstâncias reais, visíveis, verificáveis, ou mesmo em circunstâncias dos quais não se tem ideia. A depressão também pode advir de processos internos absolutamente incalculados, ou seja, cujas origens, raízes, são desconhecidas até mesmo para o depressivo. E a depressão também pode, em geral, carrega no indivíduo o elemento da apatia, a preguiça, a falta de energia, a falta de vigor, que o faz propriamente posicionar-se de forma debilitada, não conseguindo exercer no seu cotidiano as necessárias ações e os desejados intentos. Mas o indivíduo pode ser triste e não ser depressivo, o indivíduo pode estar triste, pode estar em luto e não estar em depressão, assim como o indivíduo pode estar passando por um processo de apatia e também não ser especificamente, categoricamente deprimido. É importante que você compreenda isto e não se coloque de maneira célere, de maneira muito rápida e impensada no lugar do depressivo, que é algo um tanto quanto mais crônico, muito embora também compreendamos que a própria depressão vai possuir diferentes graus, diferentes níveis e inúmeras formas de manifestação. Verifiquemos, dignos, que a depressão em si, depois que você passou por este processo de verificar se você não está passando pela noite negra da alma, se não é um processo de apatia, se não é um processo de luto ou uma tristeza temporária, aí sim entramos na depressão. Feito esta separação, passado por este crivo, a depressão vai possuir também duas causas ou duas raízes fundamentais. Claro que aqui estamos resumindo muitíssimo a grosso modo. E se você está acompanhando, acha interessante estas temáticas, curta este nosso vídeo, assine aqui o sino das notificações para receber todos os nossos vídeos e estudos e deixe aqui nos comentários assistindo até o final. Paz profunda, digníssimos irmãos. Vejamos que a depressão ela vai ter uma raiz psicológica e uma raiz fisiológica. É interessante notarmos que um estado de luto, processos de apatia, tristeza ou mesmo traumas de infância ou elementos psicológicos absolutamente desconhecidos, conforme nós já falamos, podem desencadear processos, mecanismos mais ou menos profundos de depressão.
Mas a depressão não é simplesmente algo psicológico, não é uma espécie de preguiça mental. Trata-se de fato e de direito de uma doença que por vezes vai possuir até mesmo uma raiz fisiológica, por vezes é uma questão de natureza neural, de natureza hormonal, de natureza genética, que pode dispor, predispor, inclinar, declinar o indivíduo a mecanismos mais abismais, fazendo uma analogia com a depressão geográfica, dos quais ele não consegue sair simplesmente pela força de vontade. Então, simplesmente dizer para o indivíduo, olha, visualize, cante um mantra, acenda um incenso, pense positivo, reprograme a sua mente, por vezes não é o suficiente, mesmo que o indivíduo consiga, tenha força e energia para colocar todos esses mecanismos em movimento, isto não garante propriamente a cura. Isto não garante que o indivíduo consiga erguer-se para além deste poço, para além desse abismo e alcançar um estado de equilíbrio. Seja como for, é sempre amplamente recomendado que o indivíduo que, por sua vez, se sinta nesse estado mais deprimido, ou seja, para além da tristeza, para além do luto e para além da apatia e até mesmo para além da noite escura da alma, às vezes não é depressão, mas é uma noite escura da alma, e é interessante voltar no vídeo e assistir esse vídeo, que ele procure um psicólogo, um psiquiatra, que procure o devido assessoramento médico-científico para um acompanhamento, um diagnóstico e até mesmo medicações. Em alguns casos vão ser necessários elementos medicamentosos para que se possa superar, ou quando não tanto a superação, ao menos uma convivência mais harmoniosa, mais aceitável com o processo interno. Então, se é o seu caso, sim, procure uma ajuda médica. O misticismo, o esoterismo, a magia interna, a psicologia aplicada vai lhe ajudar? Sim, e essa é a proposta na sequência do nosso vídeo. Mas, em primeiro lugar, você deve procurar com toda a responsabilidade as autoridades competentes. Posto isto, colocado isto com o máximo de consciência e responsabilidade, aí sim podemos entrar na questão esotérica. Do ponto de vista esotérico, dignos, algumas coisas podem ser feitas. Em primeiro lugar, é você programar a sua mente. O esoterismo aplicado, o ocultismo prático, o hermetismo prático, a cabala prática vai nos posicionar justamente ferramentas, a compreensão e a postura daquele que programa a mente, que se programa através dos hábitos, que programa os estados emocionais, sentimentais. Já estudamos aqui no nosso canal a diferença entre sentimento e emoção. Não precisamos retomar agora esta questão. Nesta reprogramação, o indivíduo consegue sim acessar novas forças. Nesta reprogramação emocional, no sentido de manter os seus olhos, a sua mente, o seu coração continuamente na luz, através da meditação, da visualização, da mantralização, da ritualização e outros mecanismos, ele consegue criar o que nós chamamos de persona. Não aqui persona no sentido da psicologia, né? Fazendo aqui uma alternação entre persona e sombra, mas de persona no sentido de reformular a sua própria personalidade, de criar propriamente elementos, de criar engrenagens mais condizentes com aquilo que ele projeta para si mesmo. Então, quando o indivíduo deixa esta casca, abandona este elemento personalístico de manifestação e começa a animar, a assumir, vivenciar outros aspectos e outras facetas, mesmo que artificialmente criadas de si mesmo, ele também tem aí um caminho de restauração da sua própria energia. Então, a reprogramação, a criação de persona para alcançar o que nós chamamos de iluminação. E sim, na medida em que acessamos mais e maior luz cósmica, que entramos em contato com a consciência cósmica absoluta, esta vai iluminando os breus, as escuridões, os elementos mais sofríveis e tempestuosos do nosso próprio ser.
Então, sim, esotericamente acreditamos que a iluminação espiritual, a conexão com a consciência cósmica, a inteligência infinita é capaz de dissipar, de harmonizar ou de nos fazer dialogar, melhor dizendo, com maior tranquilidade com as nossas próprias sombras, com as faces mais ocultas e nefastas do nosso próprio ser, e desta maneira nos colocando no prumo, nos fazendo sair dos abismos, dos poços, das nuvens sofríveis de nós próprios em direção à luz, à harmonia. Muito embora cada qual deva observar aquilo pelo qual passa, observar as circunstâncias em que está e as forças que é capaz de acessar. Digníssimos irmãos e irmãs, se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários assistir até o final. Até o nosso próximo vídeo 110 nesta sequência do tarô. Paz profunda.